Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas de como montar um currículo para uma vaga de recepcionista. Uma notícia legal é que, segundo os dados, oficiais, houve um aumento de quase 30% de procura desses profissionais no mercado de trabalho, né? Então isso é legal porque significa que cresceu bastante e provavelmente é, as oportunidades, né, vão crescer ainda mais e você aumenta as suas chances aí de buscar uma colocação. Agora vamos falar do currículo. É, um currículo, né? Daqui a pouco eu vou falar de umas dicas de como montar o currículo. Mas quando a gente está pensando no currículo, a gente tem que fazer um currículo específico para a vaga que nós estamos buscando. Então, se você viu lá uma vaga de recepcionista, então você tem que montar o seu currículo pensando na vaga que você está enviando, tá certo? Então, vamos ver umas dicas importantes. Primeiro, quando a gente for colocar experiência, né, você tem que destacar alguns pontos que são importantes. Então, você tem que destacar que você tem alguma experiência, né, se você tiver, né, experiência em atendimento ao público, em ligações, né, em recepção e triagem de ligações e execução de rotinas administrativas no geral. Aí pode ser qualquer tipo. Então, se você já teve alguma experiência, então você pode colocar lá que você já fez algumas coisas relacionadas a esses assuntos. Sempre lembrar de colocar certificações, né, os cursos que você fez, né, deixar bem claro isso. Isso pode ser um diferencial para você. Se você tem algum idioma e qual o nível desse idioma que você fez, né, que você tem, atividades de informática, conhecimentos de informática, né, destacar lá conhecimentos do Office, do Excel, né, do Word, PowerPoint, né, uso de sistemas. Então, se você já usou, por exemplo, um sistema de informática de gestão, né, também pode colocar que isso é interessante e atividades voluntárias e extracurriculares. Então, muitas vezes você pode colocar no currículo que você já fez alguma atividade voluntária, participou de algum grupo, né, de uma ONG em algum lugar, por exemplo, e atividades extracurriculares, coisas que você fez também ali na escola, na faculdade, né, que vão além das disciplinas. Então, algum projeto, algum trabalho, né, algum estágio que você fez também é interessante colocar. Agora vamos ver um modelinho de currículo, né, específico para a vaga de recepcionista. Então eu coloquei aqui um modelinho padrão, né, que você pode baixar esse modelo no Word. Eu coloquei um link lá na apostila, então você pode ver lá o link e baixar esse modelo para você usar como referência. Então vamos ver como é que alguns pontos importantes para você é, deixar o seu currículo campeão, tá certo? Bom, primeiro aqui o nome, né, obviamente, né, colocar sempre o nome completo aqui em cima, destacando o seu nome. Depois os dados de contato, né, colocar os dados completos, endereço completo, com CEP, telefones de contato, e-mail, né, e dados pessoais, né, ano, né, brasileiro, solteiro, casado e etc. Tá certo? É sempre legal colocar também aqui no telefone, né, entre parênteses também que você usa o WhatsApp, né, apesar de ser uma coisa óbvia, mas isso também destaca, né, que a pessoa pode entrar em contato com você no WhatsApp, tá? Colocar sempre o objetivo, isso é uma coisa fundamental. Muita gente esquece de colocar isso no currículo e isso é fundamental. Então, colocar qual é o objetivo. Então, você vai colocar aí a vaga que você está concorrendo, né? Então, você vai colocar lá recepcionista, por exemplo. Ou colocar também, se você está buscando uma coisa mais geral, a área, né? Então, você pode colocar a área de recepção, área administrativa, alguma coisa desse tipo. Depois colocar aqui o resumo das qualificações. Aqui você vai fazer um resuminho dos seus conhecimentos, da sua experiência, né? Então colocar alguma coisa como está aí no exemplo, né? Carreira em evolução na área da recepção,
com experiência em atendimento ao público, suporte a presidentes e diretores, execução de rotinas administrativas, controle de arquivos, elaboração de documentos, gestão do fluxo de caixa, né, e coisas do tipo. Então sempre fazer um resuminho, nunca passando de 3, 4 linhas, como está aqui no exemplo, para não ficar uma coisa muito extensa, tá certo? Então aqui é bem um resumo mesmo. Por quê? Porque geralmente quando o recrutador ele pega um currículo, ele olha primeiro para essa parte aqui, entendeu? E aí depois que ele vai olhar o resto do currículo. Então você tem que destacar aqui algumas palavras, né, chaves que vão ajudar a pessoa a identificar o seu perfil. Experiência profissional. Aqui você vai colocar uma sequência de todas as experiências profissionais que você já, né, teve, né? Sempre colocar da mais recente para a mais antiga, né? Então colocar aqui sempre as mais atuais para as mais antigas. E dentro da experiência profissional, o que eu coloco? Eu coloco a entrada e a saída, né? Quando eu entrei e quando eu saí, por exemplo, aqui, né? Você não precisa colocar, por exemplo, a data, né? Dia 1 do 2 de 1 do 5 de 2013. Não, coloca só um mês e ano, é o suficiente, tá? E aí, se você está trabalhando, você coloca que é o atual, né? A pessoa vai entender que você está trabalhando, ou você coloca a data de saída e a pessoa vai entender que você já encerrou esse contrato de trabalho. O nome da empresa, né? E fazer uma pequena descrição da empresa. Então, a empresa que faz tal coisa do segmento, né? Empresa de, por exemplo, de saúde, né? De consultório médico. Porte da empresa, é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, do segmento de saúde, do segmento de logística, sei lá, o segmento da empresa. Então, aqui para a pessoa, porque muitas vezes o recrutador não conhece a empresa e aqui ele tem uma noção de que tipo de empresa é. E o cargo que você executava dentro da empresa. Então, você vai colocar lá o cargo que você executava. E aqui você faz também uma pequena relato das atividades que você fazia. Também nunca ultrapassando muito de algumas linhas, né? Para a pessoa entender quais eram suas atividades dentro daquela empresa, tá certo? Então isso é uma coisa muito importante também, que a pessoa vai olhar aqui para tentar identificar se você tem lá o perfil, né? Algumas coisas que você já fez que tem a ver com a vaga que você está concorrendo. Também não exagerar aqui, obviamente, somente colocar coisas que você fez, né? Se você pode ser questionado sobre essas atividades aqui, então sempre colocar coisas reais, né, que você fez. Ah, uma linguagem simples, né, para a pessoa ter uma noção disso que está aqui, tá certo? Então essa é uma das partes mais importantes do currículo, sempre colocar, tomar muito cuidado com as datas, né, com escrita, né, para não cometer erros de escrita, também é importante. E aí você coloca a formação, né, acadêmica, né, se você tem graduação, faculdade, é, se você tem ensino médio, quando que você concluiu, mês e ano que você concluiu, ou se você está cursando ainda, você coloca cursando com previsão de término tal, né? Qual que vai ser provavelmente o término? O nome da faculdade, o nome da escola que você estudou e a sigla, né? Por exemplo, você vai colocar lá IFMG, IF Sul de Minas, ou sei lá, ou você vai colocar lá alguma descrição, né? A sigla também, porque às vezes isso ajuda também a pessoa a identificar. Formação complementar. Na formação complementar, você vai colocar algumas informações como cursos que você já fez, né? Então você coloca o nome do curso e o nome da instituição que você fez, e você pode colocar também o ano que você fez aqui, também fica legal, né? Então, gestão do tempo, no lugar, no que fez, né, no instituição tal, né? Redação empresarial, como trabalhar em equipe. Aqui o curso que vocês estão fazendo, você vai colocar aqui também, tá? Nosso curso entra aqui como formação complementar. Nosso curso, ele não é um curso técnico, né? Ele é um curso complementar e ele entra aqui. Idiomas, se você tem idiomas, você vai colocar qual o idioma que você tem, qual o nível do idioma que você tem. Informática, qual o seu conhecimento de informática que você tem, você também vai destacar aqui.
Você também pode colocar, né, aqui na sequência outras informações como atividades extracurriculares e trabalhos voluntários. Então eu vou colocar isso aqui também no final. Eu também posso colocar aqui, isso também dá uma melhorada boa aí no currículo, né? A pessoa também ela tem uma noção, tá certo? Daí aí ajuda vocês a colocarem isso também. Ah, professor, mas eu não tenho experiência profissional ainda, né? Eu estou começando. Como é que eu faço? Bom, aí você tem que fazer uma adaptação, tá? Você tem que pegar o teu currículo, adaptar ele um pouquinho. Então eu vou dar umas dicas aqui, ó. Aqui, por exemplo, no objetivo, você coloca lá atuar na área de recepção ou atuar como recepcionista, né? Então, você ainda não tem, né, a experiência, então você coloca dessa forma. Resumo das qualificações. Aqui você vai colocar algumas coisas ligadas à sua experiência escolar, acadêmica, pessoal. Então, por exemplo, coisas ligadas ao seu perfil, tá certo? Então aí você coloca esse tipo de coisa, conhecimentos de cursos que você fez. Então tudo isso vocês podem colocar aqui destacando essas qualificações. Aqui você não vai colocar nada, né? Aqui experiência profissional, a não ser que você tenha feito, por exemplo, um estágio, que você tenha feito um trabalho voluntário, né? Então você pode destacar aqui colocando isso dentro dessa parte aqui, tá? E aí as outras coisas são iguais, né? Então as outras coisas são iguais também, tá? Então, então isso é uma dica para quem ainda está fazendo um currículo, né? Iniciante. Eu coloquei um vídeo também que está lá na nossa apostila, o link está aqui e tem o link na apostila, que é um vídeo, né, de uma pessoa falando sobre como fazer um currículo para uma pessoa que não tem experiência profissional ainda. Tá ok, pessoal? Agradeço então, até mais.